people. How are you doing today? Are you fine? Are you okay? Are you so? I'm fine. Hoje eu vou passar essa aula, né? É uma revisão, uma breve revisão, uma síntese da revisão que a gente teve da aula da terça-feira às 17, às 19, eu acho, do povo do básico, né? As meninas do básico. A maioria é menina, né? Eu não vi menino nessa turma. E daí, então, eu fiz uma revisão na aula. E agora eu estou gravando vídeo para quem perdeu a aula conseguir acompanhar o que foi passado, né? Na aula presencial e online para vocês. Essa aula eu resolvi passar só números, então horas, datas, símbolos de matemática, números no geral, ordinal, cardinal. A gente tinha visto semana passada, né, alguns números cardinais, agora a gente vai ver os ordinais e as horas, as coisas que se envolvem em números, para ficar tudo numa aula só, compactado. Depois, quem tiver dúvidas também pode perguntar para mim. Então, vamos dar início a time. Então, time, eu vejo que muita gente tem dúvidas para falar as horas. E a gente tem dois jeitos de falar, tem por extenso. Então, por exemplo, no português seria 12 e 15, né? Para ele seria 12, 15. E tem o past e o to. Iniciando primeiro, a hora nos Estados Unidos, ela é em 12 horas. Então, tanto 12 da madrugada quanto 12 da tarde então é 12 horas. Então, e não 24 horas, que nem é o nosso. Então, eles vê tudo em 12 horas. Então, aí eles usam o AM e PM para falar que horas são, né? Então, por exemplo, é à tarde, a gente usa o PM, é de manhã, a gente usa o AM, antes do meio-dia e past midday, né? Então, aí depois eu vou falar sobre o uso do AM e do PM, para não esquecer, principalmente para falar os horários para as pessoas que não estão próximas de você. Então, alguém que é de outro país te chama no Facebook, alguma coisa assim, e pergunta, que horas são aí? What time is it there? Aí você responde, a gente responde, né? Responderia, como nosso horário é 24, né? A gente responderia, it's 25 e 23 p.m. Não, tem que ser it's 11 p.m. Aí a gente fala assim. Então, o horário dele sempre lembrar que é em 12 horas e é lembrado o uso do AM e do PM. Então, primeiro, vou falar por extenso, né? Por extenso, então, a gente pode falar it's 12 o'clock. Então, para o horário que está certinho no horário dele, então, por exemplo, 12 das dois zerinhos, né? 1 hora da tarde, certinho, a gente usa o o'clock. Então, pode ser it's 12 o'clock, it's 1 o'clock, 2 o'clock, 3 o'clock, 4 o'clock, 5 o'clock, 6 o'clock, 7 o'clock, 8 o'clock, 9 o'clock, 10 o'clock, 11 o'clock. Então, a gente usa o o'clock para os horários que são certinhos. Então, 1 da tarde, 1 em ponto, né? Em ponto. Então, a gente usa o o'clock. Aí, tanto AM ou PM. It's 1 o'clock PM. Então, a gente usa assim. E também temos o horário, então, como eu ia falar, por extenso. Então, por exemplo, é meio-dia e 15. A gente pode tanto falar it's 12:15 p.m., que já passou, né, do meio-dia, tanto it's a quarter past 12. Então, passou um quarto, né, a hora é 60 minutos. Os 60 minutos são divididos em quatro, né, e cada um quarto de 60 minutos são 15 minutos. Então, it's a quarter past 12, um exemplo. Então, quando passou, por exemplo, 5 minutos do meio-dia, então, it's 5 past 12, it's 10 past 12, it's a quarter past 12. Aqui no Brasil a gente não fala isso, não posso... A gente até pode falar, eu não costumo falar, mas quando a gente fala assim, passou 5 minutos da 1, passou 10 minutos da 1, passou 15 minutos. Eu falo meio-dia 15, né? Mas eles usam também the quarter past 12, the quarter past 2, the quarter past 11.
Então, passou 5 minutos, passou 15 minutos da hora. Então, seguindo 20 past 12, 20 past a hora que tá, né? Passou 20 minutos do horário. 25 past e half past. O half, então, é metade da hora, né? Half é meio. Então, igual seria o nosso, meio-dia e meio. Então, por exemplo, half past midday, to half past 12. Então, passou meia hora do meio-dia. E daí, depois do 6, né, que seria metade do tempo, a gente usa o que falta. Então, por exemplo, igual a gente fala, falta 25 minutos para uma. Então, it's 25 to 1. Aí a gente usa a outra hora. It's 20 to 1. Então, falta 20 minutos para uma. It's a quarter to 1. It's 10 to 1. It's 5 to 1. Então, falta 5 minutos, falta 10 minutos, falta 15 minutos. Aqui o quarter também serve para chegar na outra hora, né? Então, falta 15 minutos para uma. Então, a gente usa o quarter, a gente divide em quarters. 20 to 1, então falta 20 minutos. Também, como eu disse, pode ser escrito em extenso. Então, it's 12:15, it's 12:45, it's 12:30. It's 12:35, it's 1:35. A gente pode tanto falar por extenso quanto esse sisteminha que tem aqui, usando past, quando passou até a metade do tempo aqui, até o 6, a gente usa o past. E a partir do 7 aqui a gente usa o to, que falta, né? Seria falta 25 minutos para uma, E então, como eu tinha falado, a gente tem que lembrar sempre de colocar o AM ou o PM. O AM seria, para a gente decorar, né, uma folhinha, ante-midday. Então, é antes do meio-dia. Aí, tudo que é antes do meio-dia, então, 6 horas da manhã, é 6 a.m. I wake up at 6 a.m. I go to school at 8 a.m. Então, a.m. seria antes do meio-dia. Desde que passou a meia-noite, então, 1 da manhã é 1 a.m., 5 da manhã é 5 a.m., tudo que passa depois da meia-noite até o meio-dia é AM. E o PM é past midday, então depois que passou do meio-dia. Então, 1 da tarde é 1 p.m., 3 da tarde é 3 p.m., 7 da noite é 7 p.m., e assim por diante. Então, lembrar de até meio-dia da meia-noite, passado meia-noite e 1, até meio-dia, até 11h59, é AM que a gente usa. E depois, no meio-dia e 1, até 11h59 da noite, é PM. Então, aqui também trouxe aqui um esqueminha. Então, past midday, a gente usa o PM, e ante midday, a gente usa o AM. Então, da meia-noite até o meio-dia é o AM. Do meio-dia até a meia-noite, usa-se PM. Então, aqui eu trouxe uns horários para a gente ver what time is it? Então, tem as duas formas de falar. Então, que horas são aqui? Para nós seria 7h30, tanto da manhã, né? Porque a gente usa o horário em 24 horas. Porém, aqui, que horas são? A gente pode usar it's 7:30 a.m. ou p.m. ou half past 7. Então, passou meia hora das 7. E no 12 aqui, que horas são? It's noon, a gente pode falar noon, se for à tarde, né? Que é afternoon, seria depois da tarde. Noon, o horário que o sol fica em cima ali um pico. Or 12 o'clock, a.m. ou p.m. E o 9h45 aqui, da manhã, nossa, seria da manhã. It's 9:45 a.m. ou p.m. or quarter to 10. Então, falta 15 minutos para as 10 a.m. ou p.m. E temos aqui o 11h55, que seria, o nosso seria da manhã. It's 11:55, então são 11h55, or 5 to 10, então falta 5 minutos. To 10 não, eu mudei aqui, é to 12, né? To 12.
Então, to midday ou midnight. Então, AM ou PM. Então, aqui são umas perguntinhas para vocês participarem, ou escrever no caderno, quem quiser. What time do you? Então, que horas você? Get up. Então, que horas você acorda? Acorda de abrir os olhos. Lembrando que get up é quando a gente levanta, na verdade. Get up é quando a gente levanta e wake up é quando a gente abre os olhos. Então, que horas você get up? What time do you get up? I get up at, um exemplo, 6:30. Eu levanto 6:30. But I wake up at 6:00 a.m. Então, eu acordo às 6 da manhã, but I get up at 6:30 ou 6:30. Então, eu acordo às 6:30. What time do you go to school or college or work, whatever? Então, que horas você vai para a escola ou para o trabalho? I go to school or my college at 7:30 or 7:30. Então, a gente vai para a escola ou para a faculdade às 7:30 a.m. da manhã. What time do you have lunch? Na minha casa, I have lunch at 12 no, at 2 p.m., 2 p.m., 1:30, half to half past 1 or 2 p.m. Então a gente almoça tarde. But when I'm at college, I go lunch about a quarter to midday, a quarter to 12. A gente vai almoçar então 11:45, mais ou menos. 11:30, 11:45. And what time do you go to bed? I go to bed really early, about 11 p.m. Então eu vou para a cama aproximadamente pelas 11 da noite. Então é para vocês responderem que horas vocês fazem essas coisas. Aqui eu achei os complementos do dia, né? Porque a gente tem fases do dia. Então, quando a gente acorda de manhã e a gente vê as nossas colegas na escola ou no trabalho, a gente fala good morning. Good morning, porque morning é manhã, né? De manhã. Então, good morning é referente ao nosso bom dia. Então, aqui, quando o sol ainda está nascendo, né? A gente usa good morning. Depois que o sol entrou no pico ali, ele fica bem no meio do céu, assim, a gente fala good afternoon. Good afternoon seria boa tarde. Então, good afternoon. Então, depois do meio-dia, a gente usa good afternoon. Igual aqui no Brasil, a gente fala boa tarde depois do meio-dia, né? Tem gente chata que às vezes a gente chega e fala bom dia. É boa tarde, já é 12:15. Então, é isso aí, good afternoon. Quando está escurecendo no twilight seria quando está escurecendo mesmo, eu esqueci o nome em português, mas é quando está escurecendo, anoitecendo, a gente usa good evening. Então, é between 5 to 7, mais ou menos, 6 to 7. Então, quando está anoitecendo. Agora, em São Paulo, em São Paulo, né? Anoitece entre 5:30 e 6:30. Então, a gente usaria o good evening nesse período. Quando está claro, mas já está anoitecendo. E depois, good evening, então, seria boa tardezinha, né? E o good night a gente usa a partir das 7 horas da noite, quando já anoiteceu, então a gente usa o good night. Então, das 7 à meia-noite, até onde amanhece, a gente usa o good night. Good night seria referente à boa noite. Então, aqui eu trouxe os horários, né? Por exemplo, a menininha acorda às 9 da manhã, às 9:00 a.m. She says, good morning. She comes to her work and says, good morning. Ela vai para o trabalho e ele diz, good morning. Então, quando vocês virem alguém que está no seu trabalho de manhã, você fala, good morning, fulaninho. Aqui o outro mocinho na hora do almoço, né? 12:00. We say, good afternoon. Good afternoon. Lembrando que noon, a gente pode usar o 12 aqui, quando está às 12 horas, a gente pode usar noon. Noon seria
é tarde, né? Noon é a hora do pico ali. Então, noon, good afternoon. Aqui é 6 horas, então, como eu disse, das 5 e pouco até as 7 horas a gente usa o good evening, que tá no twilight, tá anoitecendo, assim. Good evening. E aqui o mocinho vai dormir às 10 horas, at 10 p.m. He says good night. Então, ele diz boa noite, good night. Então, esses são os compliments. A gente tem que sempre lembrar de ser bem polite, very polite. It's really good to be polite. Então, é muito bom ser educado com as pessoas. Passando que eu vejo muita dificuldade. Eu, inclusive, tinha. Na verdade, eu tenho bastante dificuldade um dia da semana em espanhol, porque eu não entendo os deuses latinos. Mas em inglês eu já sei bem. Agora eu já sei bem. Eu tive dificuldade também quando eu era criança para aprender. Então, vamos começar do dia que começa a semana, que não começa, a semana não começa na segunda, porém no domingo. Domingo é Sunday. Sunday. Então, Sunday seria dia do sol, né? Dia da folga. Sunday. Sunday, então, é domingo. Passando aqui, depois do Sunday, temos segunda-feira, que para eles é Monday. Monday. Depois da Monday, hoje, na nossa aula, a gente tem a aula Tuesday. Tuesday. Cadê minha seta? Tuesday. Tuesday. Então, Tuesday seria referente à nossa terça-feira. Tuesday. Depois temos Wednesday. A gente não fala Wednesday, é Wednesday. Wednesday, então, seria o dia depois da terça, depois da Tuesday, que seria nossa quarta-feira. Wednesday. Depois da nossa quarta, chegamos na quinta. Não confundir, né? Quinta é Thursday e na terça é Tuesday. É diferente aqui até a pronúncia. Ó. Thursday, Tuesday. Parece, mas não é tão parecido assim, só porque começa com T. Então, Thursday. Thursday é quinta-feira. Depois da quinta-feira vem o nosso dia abençoado. Todo mundo fala Thank God It's Friday, né? Era um meme numa época, ali uns 5, 6, 7, 8 anos atrás. Eles falavam Thank God It's Friday, TGFI. Então, Thank God It's TGIF, né? TGIF, Thank God It's Friday. Friday, então, seria na sexta, Friday. Então, sexta-feira é Friday. E o sábado, né, não tem muita diferença, eu acho que o português é Saturday. Saturday, então dia de Saturno, Saturday, sábado. Então, começamos com Sunday, Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday e Saturday. A semana termina no Saturday. Então, temos os months of the year também, que eu acho que muita gente tem dificuldade, por mais que considero parecido com o português. Porque dos deuses latinos, eles pegaram a mesma referência, né? Então, January é de janeiro, January. Então, tem gente que, I was born in January. Então, eu nasci em janeiro. Depois de janeiro tem February, fevereiro. Depois de fevereiro vem March, de março. Depois de março vem April é bem parecido, né? Só muda aqui o P e o B. April, para abril. Tem gente nos Estados Unidos que se chama April. Tem uma série que eu assisto, que é Parks and Recreation, que tem a April, que é malvadona. Depois de abril, né, de April, vem May de maio, May. Também é similar ao pedido, né? May I, de pedir. May é maio. Depois de maio temos June, do rei Juno, lá, deus June. Então, June é junho. Depois de junho vem julho, que seria vacation, né? A maioria está de vacation, férias, vacation é férias.
Nas férias, a gente tem férias de July. 4th of July é um feriado lá patriota dos Estados Unidos, né? July, não é Julie, é July. Depois entramos em August. Opa, de novo. August. Então, August seria agosto, né? Não Augusto, é agosto. September, que é setembro, September. Depois temos October, October, que é outubro. Depois temos November, November é novembro. I was born in November. Eu nasci em novembro. E temos December, que é dezembro também, vacation month. Então, ou Christmas month também. Então, temos o mês do Natal, o mês das férias, vacation, então é férias, não é vacation, é vacation. Passando aqui também para as coisas relacionadas a tempo e ano, eu trouxe as Seasons of the Year, porque eu acho que tem muita gente que ainda tem dificuldade ou não sabe das Seasons of the Year em inglês. Então, começando... Oh, caramba! Então, as Seasons of the Year em inglês, começando aqui com Spring. Antes nosso Spring vai de September to December, né? Então, nosso Spring é nossa primavera. Spring é primavera, Spring. As folhas, quando as flores nascem, né? Spring. Então, a nossa, né, no Brasil, na parte sul do Equador, we have Spring at in September to December. Seguindo a Spring, temos o Summer. Summer, the hottest time in the year. Então, a gente tem o Summer. O Summer, então, ele é a parte mais quente, né? A estação mais quente do ano. Summer goes to since December to March, eu acho, no Brasil. Então, Summer é o nosso verão. Então, ele vai de dezembro a março. 15 de dezembro a março. Depois temos o Autumn, aqui está escrito errado. Autumn tem um M no final, ou chamado também de Fall. Fall. Então, Fall é o que usa nos Estados Unidos, né? Fall seria cair, né? Então, é relacionado ao cair das folhas no outono. Que as folhas, a gente sabe, elas caem. A gente aprende desde pequenininha que as folhas caem no outono, né? Tem a música da Sandy, né? O álbum da Sandy Júnior. Então, temos o fall. Então, o fall seria a caída das folhas. Então, autumn, aqui está faltando um N no final, ou fall, que vai de March to June, July, March, June, since March to June, então, de março a junho. E depois temos o winter, que aqui não neva, né? Mas a gente também tem frio, bastante frio, principalmente nos estados do sul. Winter é o inverno, winter. Prosseguindo aqui, eu trouxe os ordinal numbers, então os números ordinais. Os nossos números ordinais são primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto, sétimo, oitavo, nono, décimo, décimo primeiro, e assim por diante. Para eles têm uma regra, na verdade são várias regrinhas, e aqui eu vou falar algumas. A regrinha principal é colocar TH depois do número. Então, 70th, 70th, então é sétimo. Mas tem exceções, eu vou passar as exceções agora. Aqui, no primeiro, segundo e terceiro, a gente não usa o TH. A gente usa first, first é primeiro. Então, quando a gente vê alguém escrevendo it, first ST, 1 ST, November. Então, é primeiro de novembro, por exemplo. First of November. Então, primeiro de novembro. Então, no primeiro número, a gente usa first, né? Não é one, é first. No segundo número é second. Então, essas são as exceções, né? Second. Então, o segundo é second. Então, a gente usa o finalzinho para falar que é quando a segunda, por exemplo, 2ND, quando a gente vê, é second. E o third. Então, third. Não 30, né? De 30 é third.
que é o terceiro. Então, a gente usa também um FD no finalzinho, quando a gente vai identificar que é o third, o terceiro. Depois aqui, ó, o seguinte, fourth, né? Fourth, que é quarto, 50th, 60th, 70th, 80th, 90th, 10th. Então, a gente usa 10th, a gente fala assim. Então, o nine, então, como ele termina em TH e em E, a gente corta o E e coloca o TH. Tem outras aqui, ó. E outras regras aqui. Então, quando o número termina em E, a gente corta o E e acrescenta o TH. Quando o número termina em Y, a gente tira o Y e coloca IE, 20th, 30th. Mas no resto dos números a gente usa, com exceção do first, second e third, que ele é o primeiro, segundo e terceiro, que esse é a exceção da regra. A maioria do resto a gente usa o TH. Tirando os números que terminam em E, a gente corta o E e corta o E e só coloca o TH, que é o caso do 9, então 9, não é 9, é 9. E os números que terminam em Y, a gente usa a gente corta o Y e coloca IE. Então, 20th, 30th. Então, first é primeiro, second é segundo, third é terceiro, fourth é quarto. Então, aqui a gente tem também, né, relacionado à regra do I termina em Y, a gente corta o Y e coloca IE. Aqui temos o 40th, 50th, 60th, 70th, 80th, 90th. Então, a gente substitui o Y por IE. Então, aqui, como eu já disse, para a gente falar as datas. A gente fala a data igual aos British. A gente coloca o número, depois o mês e depois o ano. Nós, americanos, eles usam um mês antes do dia e depois o ano. Então, eles colocam MM, DD e YY, né? A gente usa DD, MM e YY. Então, a gente usa dia, mês e ano, bem certinho. E eles usam mês, dia, ano. Então, aqui vem a diferença. British English e American English. Então, aqui a gente faz assim também. Então, you write 14th of September of 1971. Então, aqui, the 14th, e 14th, dia 14, né, 14º dia de setembro of 1971. E aqui, nos americanos, a gente usa o mês, depois o dia, depois o ano. A gente escreve September 40th of 1971. Então, September the 40th, então seria também, significa a mesma coisa. Então, setembro, quarto dia de 1971. E a gente sempre tem que lembrar, quando a gente for colocar a data, é assim, por enquanto, eles estão pretendendo mudar, mas acho que ainda não mudou na linguagem americana. Então, aqui eu trouxe também, para a gente relembrar, a ordinal. Então, first, second e third são as exceções da regra. 50th, 4th, 50th, 60th, 70th, 20th, 21st. Então, quando começar o número que termina em 1, 2 ou 3, a gente coloca 21st, 22nd, 23rd, 24th, 25th. Então, quando for assim, a gente usa a unidade, a gente muda. Não o número, não o decimal, a gente muda a unidade. Months always start with a capital letter. Então, os meses a gente sempre tem que escrever com letra maiúscula. Capital letter seria a letra maiúscula. Então, January, que a gente viu, February, March, April, May, June, July, August, September, October, November e December. Years are usually divided in two parts. Então, a gente não fala 1984. A gente não fala assim porque é muito extenso. Eles dividem em duas partes. Então, seria o nosso relacionado a 1984.
Eu nasci em 1984. Então, eles falam assim, ó. You write 1984. E a gente fala 90, então a gente divide em duas partes. 19, 84, 84. A gente divide os números assim. A partir de 2000, a gente usa 2001, 2002, 2010, 2020. A gente está em 2020. Então, a partir dos anos 2000, a gente usa normal. Mas em 1900, 1800, 1700, eles usam 1784, 1884, 1984. Então, eles dividem em duas partes os números. Então, é bom a gente lembrar, por exemplo, que ano você nasceu? I was born in 1996. Então, eu nasci em 1996. A gente não precisa falar 1996. A gente não precisa falar isso. A gente divide em duas partes. 1994. Então, aqui as dates, como eu disse anteriormente. 4th of July, então é um exemplo. Então, dia 4 de julho. When you were born, então quando você nasceu? I was born in November the 9th of 1996. Então eu nasci dia 9 de novembro de 96. E aqui prosseguindo temos o how many. How many? Então algumas dicas, por exemplo, a gente tem uma dúzia, um décimo, um quarto, a gente fala assim, né? Eles também têm a parte deles, né, de falar. Então, seria A. A gente viu a aula passada, A ou M. Então, é A. Então, A apple, A dog, A alguma coisa. Então, uma coisa é A. Duas coisas é couple. Então, a gente tem também couple relacionado a casal. Casal, geralmente, são duas pessoas. Então, a gente associa couple, dois. Então, I have a couple dogs. Então, eu tenho dois cachorros. I am a couple with my boyfriend. Então, eu sou duas pessoas, né, com meu namorado. Couple, we are a couple. A few é relacionado a coisas até 5, então de 3 a 5 coisas. I have a few dogs. Então, eu tenho alguns cachorros. Alguns cachorros seria ou 3 cachorros, ou 4 cachorros, ou 5 cachorros. Então, I have a few dogs. Actually, I have 5 dogs. I have 5 dogs. I have 6 dogs. But at my home, I have 5 dogs. Então, a gente tem a few dogs. Então, não é especificado, mas a gente consegue pensar que é entre 3 ou 5 coisas. Several também é mais do que 5, né? 5 a 7. Então, I have several dogs. Agora tá certo. I have several dogs. I have 6 dogs at my home. Então, I have several dogs. Então, pode ser entre 5 ou 7 cachorros. Então, isso. Tem a many, então quando é mais de 10 cachorros, então tem gente que tem many cats, então tem mais de 10 gatos, né? Many cats. I have many cats. E a dozen seria o nosso uma dúzia, né? Dozen é uma dúzia. E tem half dozen, que seria 6, né? Que é meia dúzia. Mas eles não usam, eles usam mais several. E eu trouxe os math symbols, que são os símbolos da matemática, que eu não aprendi na escola isso, os símbolos da matemática, eu aprendi depois de velho. Então, o nosso mais, chama plus é mais, e add seria adição, plus mais, add adição. O menos é minus, que a gente fala, então minus fulano, né? Então, e a operação é chamada de take. Então, take, não, 1 minus 2, esse take. Então, é uma subtração. X, então, x, né, que vezes, né, é multiply. E a gente fala times. Então, 2 times 5 is 10. Então, 2 vezes 5 é 10. Temos o de divisão, que é divide. Temos o igual, que é equals 10. Então, 2 times 5 equals 10. Temos o sinal de menor, que é less than, então menos que. Temos o sinal de maior, que é more than. Temos o sinal de maior igual, less than equals to. Temos o sinal de maior igual, greater than equals to. E temos as percentagens. Então, percentagem a gente também fala em português, percentagem ou porcentagem é a mesma coisa.
que é porcento, percentagem. Isso vem do latim, né? Por isso que eles vão mudar. Então, mais é plus, a adição é add, o menos é minus, a subtração é take. Então, se tira, I take 1 of 5. Então, eu estou tirando, estou subtraindo 1 de 5. Multiplicação é multiply, né? O vezes é multiply, e é o símbolo da quando a gente fala multiplicação em times, então 10 times 10 is 100, equals 200. Então, tem 10 vezes 10 é 100. Temos o divide, divisão é a mesma coisa, equals é igual, less than é menos que, more than é mais que, né? Acima de, então tem 6 is more than 2. 2 is less than 6. Então, 6 é menos que, 6 é mais que 2, mais 2 é menos que 6, né? Tem less than equals to, né? Que seria o menor igual. Greater than equals to, que seria o maior igual. E o percentage. Então, essa foi a aula de hoje. See you next class. I hope you show up next class. Bye bye. See you later.